Aqui, por exemplo, esse é um dashboard de um projeto de adequação usando Power BI, e esse dashboard ele consome dados do Lists. Então, lá no Microsoft Lists, eu tenho lá todas as ações, como se fosse um grande Excel, e essas ações, a partir dos dados que estão nesse Lists, esses dados já vêm diretamente aqui para dentro do Power BI em tempo real. Isso aqui e esse Copilot da Microsoft, ele tem uma parte de segurança e privacidade que ele é muito importante. Ele garante, de acordo com a Microsoft, né, a gente tem que acreditar, que os dados não vão... Se você quiser, você consegue bloquear para que uma consulta de um colaborador, por exemplo, só vá nos documentos da empresa, gere alguma coisa e retorne o resultado. E aqui, por exemplo, esse é um fluxo de gestão de atendimento titular. Eu tenho lá o titular de dados fazendo uma solicitação via um forms da Microsoft, eu vou ter o Power Automate que vai fazer todo o processo de validação de titular. Depois eu vou ter isso registrado num Lists. O Lists é uma ferramenta que poucas pessoas usam na Microsoft e sabem usar. Ela é uma ferramenta que é como se fosse um grande banco de dados dentro da Microsoft, que a gente consegue criar. E o principal, ela é integrada com tudo que tem na Microsoft. E agora a gente vai para o momento prático, que esse aqui, pessoal, é bem especial e inovador. É um ótimo profissional. Todos aqui usam Office. Todos aqui já passaram pelo Word, Excel, PowerPoint. Só que já parou para pensar que dá para você utilizar essas tecnologias da Microsoft com LGPD? Já parou para pensar como que a LGPD pode ser aplicada na prática, ainda mais para um Office 365? Uma das primeiras pessoas que pensou nisso no Brasil, tá? E eu fiz questão, foi convite meu, eu fiz questão de trazer ele aqui, membro da Pedados, e vai encerrar com chave de ouro, porque nós falamos aqui sobre inteligência artificial. Só que vem cá, quando você for aplicar a inteligência artificial na sua empresa, você precisa formalizar o uso da inteligência artificial. E foi essa missão que eu passei para ele a semana passada, por isso que eu fiz questão de eu mesmo vir aqui agora apresentar ele. Eu passei essa missão para ele semana passada ou semana retrasada, falei, olha, vai lá no CNPPD, ensina para todos como criar, aqui agora vocês vão começar a ouvir falar sobre política de inteligência artificial. Eu vou repetir esse termo, deveriam anotar, anotem esse termo. Política de inteligência artificial. Do mesmo jeito que nós temos política de segurança, política de uso de computador, se preparem que aqui vai ser o primeiro palco que vocês vão ouvir sobre esse documento que nós vamos falar muito daqui em diante na área de tecnologia da informação, chamada Política de Inteligência Artificial. E ele aceitou esse desafio, já tem casos práticos e vai trazer para nós. Vamos receber então Juarez Forte. Querido, por favor, Juarez Fortes. Juarez Fortes. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Davis. Prazer tê-lo aqui conosco. Muito Inovador. obrigado. Juarez Fortes está aqui conosco, da LGPD 365. Juarez Fortes. Obrigado, Davis. Primeira vez que eles vão ouvir falar. Palco seu, Legal. querido. Obrigado. Na realidade, esse é um tema que praticamente todo mundo com quem eu converso é a primeira vez que ouve, porque eu realmente criei um método de usar os recursos do Microsoft 365 em prol da LGPD de uma forma bastante eficiente, de uma forma bastante... Me empresta só o passador, por favor. Ah, está aqui já. Obrigado. Então, de uma forma bastante eficiente. A ideia hoje era até fazer uma oficina mais prática, onde eu ia abrir na prática a ferramenta, mostrar um pouco mais dos fluxos, como é que funciona, Power Automate e outras mais, mas acabou encurtando um pouco tempo, ia ser até numa outra sala. Como eu vim aqui para o palco principal, encurtou um pouco tempo, eu vou falar um pouco mais resumido, mas então eu trouxe no formato de apresentação. Então, aqui só me apresentando para vocês, eu sou DPO, hoje eu atuo como DPO de 9 empresas, já participei de quase 30 projetos de adequação LGPD. Eu sou parceiro do Hacker Rangers, já faz 3 anos. O Hacker Rangers é uma plataforma excelente, para quem não conhece ainda, é uma plataforma que realmente funciona muito bem. Hoje eu estou tocando também o trabalho de Security Awareness Officer, que é justamente o profissional que conduz os programas de conscientização em segurança da informação, privacidade e proteção de dados dentro das organizações. E nesse trabalho de Security Awareness Officer, essa ferramenta ajuda muito, de fato, a gente ter uma efetividade
nessa condução e, principalmente, gerar as provas, né? Toda a parte de evidências, como bem falou aqui o Lopes, essa questão de evidências. Então, as evidências de treinamento através do Hacker Rangers é muito legal. Eu tirei até um certificado com eles. Para quem é DPO, eu recomendo, inclusive, que faça essa trilha de certificação deles, porque ensina muito esse processo de conscientização em privacidade, proteção de dados. É uma trilha de treinamento muito legal. Então, eu tenho aí certificação da Exim. Hoje, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia chamada Rastec Soluções em TI. É uma empresa que eu fundei há 16 anos. Hoje, essa empresa ela fica lá em Porto Alegre. Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu fiz uma ponte aérea um pouco mais longa. Eu sou head de privacidade e proteção de dados da MSH Advogados, que é um escritório de advocacia lá de Porto Alegre. Tenho bastante formação aí na área e realmente eu venho me dedicando aos últimos anos somente ao tema de privacidade e proteção de dados. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá legal o microfone? É que aqui o retorno não é muito bom. Então, uma pergunta que eu queria fazer primeiro para vocês. Quem aqui tem empresa ou trabalha em alguma empresa que usa o Microsoft 365, Exchange, SharePoint, enfim, tudo isso? Então, esse assunto que eu vou trazer hoje é muito voltado aí para quem já usa e para quem não usa. Eu fiz agora, em janeiro, uma jornada LGPD 365. Foi um evento que mais de 2.500 pessoas se inscreveram, uma jornada online. Foram 3 dias onde eu ensinei muito desse meu método e das pessoas que se inscreveram, umas 500 mais ou menos, responderam um formulário de pesquisa que eu fiz e lá 56% das pessoas também usavam o 365. Hoje, os líderes do mercado são Microsoft e Google, né, nessa parte de produtividade, colaboração, e dentro desse universo, o Google e a Microsoft estão cada vez brigando mais. O Google, lá no passado, ele tinha uma predominância do mercado, mas essa balança está invertendo. E se a gente olhar para as maiores empresas do mundo, as empresas, as top lá da Forbes, a maioria é a Microsoft. A Microsoft tem um nível de entrega muito bom em vários quesitos. Eu quero mostrar hoje para vocês de uma forma resumida aqui, pelo tempo que nós temos. Então, assim, a Microsoft tem um conceito chamado Modern Workplace. Talvez alguns de vocês aqui já tenham ouvido, e basicamente é a nova área de trabalho, que foi acelerada muito pela pandemia. Muitas empresas, durante a pandemia, tiveram que ir para a nuvem à força, foram de forma despreparada, ou simplesmente abriram a porta 3389, como diz o Davis, né, que é a porta de acesso remoto, e acabou até, inclusive, abrindo uma vulnerabilidade. Mas a Microsoft ela tem esse conceito do Modern Workplace, que é esse esse local de trabalho remoto. E com o Modern Workplace, a Microsoft trouxe uma infinidade de recursos e que a maioria das empresas usa 10%. 15%, 5%. Tem empresas, eu já trabalhei, já cheguei em empresas que eles tinham e-mail na Microsoft, mas ainda usavam o Google Drive como ferramenta de armazenamento de arquivos. Então a gente vê assim cenários dos mais diversos. Ou então a empresa tem o 365 para e-mail, mas está lá ainda com servidor local, com funcionário acessando via VPN. Então, são soluções assim ainda muito amadoras e de falta de conhecimento mesmo, da TI, que dá o suporte, ou enfim, da própria empresa, que tem uma cultura que ainda não está moderna, né, para esse ambiente. Então, aqui a Microsoft tem uma série de recursos, que eu não vou falar, obviamente, de todos, mas todos esses recursos aqui, cada um deles tem uma utilidade de uma forma muito bacana, e para nós, da privacidade e proteção de dados, se a gente souber usar de forma efetiva isso, traz muitos benefícios. E aí a sua empresa, né, o quanto que utiliza do Microsoft 365, isso realmente a gente vai ver, é 10%, 15%, 5%. A Microsoft ela tem um modelo de avaliação de maturidade da empresa no eu estou, inclusive, fechando uma parceria agora com o Darius, o Instituto Darius, que é o IDESP, alguns de vocês devem conhecer, é uma empresa que é muito famosa na área de continuidade de negócios, gestão de riscos, eles têm uma universidade lá de pós-graduação. Então, justamente nessa parte de 365, de avaliação de maturidade, que é um ponto muito importante para a empresa entender o seu momento e criar um plano de ação para onde que ela pode ir. Aqui é o passo a passo, né? A jornada da Microsoft para chegar lá nessa questão aí de ter um ambiente de trabalho remoto moderno, usando de fato as ferramentas. Se a gente olhar ali, o primeiro item é justamente identidade, proteção de identidade de vulnerabilidade e controle de vulnerabilidades. O Davis falou logo no início da palestra hoje de manhã
sobre gestão de acesso é muito importante e é a porta de entrada para tudo. E, realmente, tendo uma gestão de acesso eficiente, a gente já começa a ter muita proteção. E o que é esse método LGPD 365 que eu criei? Basicamente, é utilizar os recursos do Microsoft 365 em prol da gestão da privacidade e proteção de dados. Então, eu consegui criar de uma forma sistemática, porque o meu olhar é muito mais para processo, eu não sou técnico. Minha formação é administração, vocês viram lá, eu até tenho pós-graduação em cibersegurança, em gestão e governança de TI, em direito digital, por conta da privacidade, mas, de fato, a minha formação é de gestão. Então, eu sou o cara de processo, eu sou uma pessoa que eu consegui, conhecendo a parte da tecnologia, ligar esses pontos e criar um fluxo de processo muito inteligente, usando os vários recursos da Microsoft, em prol da LGPD. Então, aqui ficou pequenininho para a tela, mas aqui são os recursos que eu consigo entregar, que eu ensino sobre esse método LGPD 365. Então, depois até acho que vai ficar disponível todas as apresentações, vou compartilhar com vocês, mas e eu ia apresentar hoje até dentro desse mapa mental. Eu adoro mapas mentais, né? O MindMaster para mim é tudo ali, eu uso muito a ferramenta. Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer a gestão do projeto de adequação, a gestão do inventário de dados, fazer o registro das operações de tratamento de dados dentro do Microsoft 365, a gente consegue fazer a gestão de riscos, a gente consegue fazer a gestão de incidentes, a gestão de titular de dados, inclusive fazendo um processo automatizado, onde a gente consegue fazer a validação do titular através de um processo automatizado de envio de e-mail, o titular vai lá, consegue... Ele vai lá, clica num botão que ele recebe no e-mail e a gente consegue validar que aquele é ele mesmo. A gente tem também como fazer a gestão da geração de relatórios de impacto, de legítimo interesse. Agora teve, acho que foi nesse ano, foi no final do ano passado, mas que a NPD já se posicionou sobre legítimo interesse também. Então, a gente consegue fazer toda essa gestão de fazer o teste de balanceamento para o legítimo interesse. A gente consegue fazer toda a parte de treinamentos, tem vários recursos da Microsoft para treinamentos, a parte de auditorias. Dá para criar um sistema de helpdesk para o DPO. Uma coisa que é legal, porque aí registra todas as demandas que todos os colaboradores da empresa geram para o DPO, a gente consegue ter isso também registrado no 365. Esse lado direito é tudo que eu criei, do meu método, é uma coisa que são fluxos que eu criei de uma forma totalmente nova, totalmente diferente. Do lado esquerdo são os recursos tradicionais, e que já, mesmo esses recursos tradicionais, quase ninguém utiliza. O primeiro dele é intranet. O SharePoint, para quem não conhece ainda, o SharePoint é uma plataforma muito legal da Microsoft, que a gente consegue criar páginas internas e que a gente consegue fazer o que a gente quiser com elas, inclusive uma intranet. Inclusive, uma página interna de governança corporativa, onde o conselho de administração de uma grande empresa tem toda a sua documentação registrada, consegue fazer todo o gerenciamento dessa documentação. A gente consegue ter lá uma área de treinamentos bem específica, usando lá o recurso do Stream, que é a ferramenta de vídeo dentro da Microsoft. A gente consegue ter uma base de documentos, um produto muito legal, que isso aqui, assim, para onde eu apresento, todo mundo quer, onboarding de novos colaboradores. É um site do SharePoint que tem um passo a passo de tudo que o colaborador tem que fazer ao entrar numa empresa. Então, a gente vai conseguir lá botar os treinamentos obrigatórios, a gente vai conseguir botar lá o nosso manual de conduta, a gente vai conseguir botar documentos para ele assinar. Então, realmente, é uma plataforma que a gente consegue fazer muita coisa. E aí, fora isso, tem os dois painéis, né? Que é o painel de compliance, que trata toda a parte de dados, toda a gestão de dados, onde a gente consegue fazer uma política de retenção de dados para tratar do ciclo de vida de dados de uma forma técnica e bastante eficiente. E o painel de segurança, que a Microsoft também tem recursos de segurança. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui que a boca secou. Mas recursos de segurança bastante avançados. A parte de gestão de identidade e acesso também aqui. Essa gestão de identidade e acesso tem o Microsoft Entra ID, que é a plataforma de gestão de acesso. Então, tudo aquilo que o Davis falou sobre gestão de acesso ser a coisa mais importante, concordo com ele, é realmente aqui que a gente garante uma segurança efetiva do nosso ambiente da nuvem. Se vocês não têm o MFA ativo no seu Microsoft 365, no seu Google, na sua rede social, no seu WhatsApp, ativem agora, porque isso, para quem ainda não está fazendo, está correndo um risco muito sério. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre os benefícios, né? Como o tempo está curto, eu não vou falar no detalhe, mas o principal hoje dessa solução, o que eu vejo? Redução de custo. As empresas hoje têm custo com várias plataformas para fazer várias coisas, contrata uma empresa para fazer uma intranet, contrata uma empresa para isso, contrata uma empresa para aquilo, e a gente tem tudo isso na Microsoft.
a gente só precisa fazer, aprender a fazer e fazer, ter alguém que consiga conduzir isso. Então, a parte de redução de custo, eu acho que é a principal, além da geração de evidências, porque LGPD é evidência, a gente precisa ter evidência de tudo. Então, a Microsoft ela nos entrega muita evidência. Aqui, por exemplo, aqui é uma tela de um sistema LGPD que eu criei dentro do 365. Aí eu tenho o Anderson aqui da LGPD Lite, tem lá o pessoal da Protegon, que são ferramentas excepcionais. E a minha ideia aqui não é, vamos tirar a ferramenta e botar. Não, aqui é uma sugestão que, inclusive, é para aquelas empresas que não conseguem alcançar financeiramente uma ferramenta. Porque a gente sabe que chega em alguns projetos, a gente não consegue colocar nem R$ 500 numa parcela, uma ferramenta, R$ 1.000, R$ 2.000, dependendo da ferramenta, pode chegar a um valor alto, né? Então, aqui vocês podem ver que lá no canto, eu tenho lá dashboard, projeto, inventário de dados, roupa, gestão de riscos, titulares, tudo isso aqui são módulos dessa ferramenta com todo um fluxo. E aqui, por exemplo, esse é um fluxo de gestão de atendimento titular. Eu tenho lá o titular de dados fazendo uma solicitação via um forms da Microsoft, eu vou ter o Power Automate que vai fazer todo o processo de validação de titular, depois eu vou ter isso registrado num Lists. O Lists é uma ferramenta que poucas pessoas usam na Microsoft e sabem usar. Ela é uma ferramenta que é como se fosse um grande banco de dados dentro da Microsoft, que a gente consegue criar. E o principal, ela é integrada com tudo que tem na Microsoft. Então, para automatizar, para gerar dashboards no Power BI. Então, ela é muito legal. Então, aqui é todo um fluxo que a gente consegue fazer. Esse é um fluxo mais simples, mas pega aqui o de due diligence de terceiros, já é um fluxo que eu tenho bem mais complexo. Aqui, por exemplo, esse é um dashboard de um projeto de adequação usando Power BI, e esse dashboard ele consome dados do Lists. Então, lá no Microsoft Lists, eu tenho lá todas as ações, como se fosse um grande Excel, e essas ações, a partir dos dados que estão nesse Lists, esses dados já vêm diretamente aqui para dentro do Power BI em tempo real. Isso aqui é muito legal, porque a gente consegue ter indicadores financeiros lá no canto, a gente consegue ter um radar da LGPD, entendendo como é que a gente está em cada uma das dimensões de uma adequação LGPD, status por quantidade, documentação, aqui, ó, radar da ISO 27001. Então, como é que eu estou em cada um dos 14 controles, que agora diminuiu, né, com a 27001 2022, mas dá para também ter um radar do NIST, que é outro método legal para a parte de privacidade, agora saiu o NIST 2.0 de segurança também, é outra coisa que eu quero agregar no meu método. Então, e ele é muito legal desse método, que ele é muito flexível, ele é muito personalizável, adaptável de acordo com a necessidade de cada empresa. Isso é muito interessante para um negócio. E aí vem aquela pergunta, né? E o Copilot? Que a gente está falando hoje aqui de inteligência artificial. Eu estou falando até agora só de Microsoft 365, mas o Copilot é a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft embutida nos seus produtos. Aí tem vários níveis de Copilot. O primeiro nível é o nível que todo mundo já está recebendo. No Windows de vocês já tem um botãozinho lá do Copilot. No Office já tem um botãozinho lá do Copilot. Então, os produtos gratuitos já estão recebendo um Copilot mais com menos funções, mas para empresas o Copilot também tem um. E esse Copilot da Microsoft, ele tem uma parte de segurança e privacidade que ele é muito importante. Ele garante, de acordo com a Microsoft, né, a gente tem que acreditar, que os dados não vão... Se você quiser, você consegue bloquear para que uma consulta de um colaborador, por exemplo, só vá nos documentos da empresa, gere alguma coisa e retorne o resultado. Não é... Isso tudo é configurável. Então, tem uma série de recursos aqui nesse meio, que eu não vou ter tempo de explicar esse gráfico, mas ele é muito legal. Só que esse aqui é só um dos copilots da Microsoft, é só o copilot relacionado ao Microsoft 365. Quando eu chego aqui nesse outro, esse aqui é o Copilot da Microsoft, toda a arquitetura do Copilot Enterprise. Então, ele pega lá, ó, de cada um dos produtos, de cada uma das ferramentas, e joga tudo num Copilot grande, chamado Copilot Chat. Esse aqui hoje está custando, eu acho que é R$ 2.400, R$ 2.500 por pessoa ano. Não é barato, né? Não é barato, principalmente isso que a gente vai ter que contratar para cada usuário, porém, ele é muito eficiente e, para alguns casos, vai fazer muito sentido, para outros, não. Então, o que o Davis também tinha me pedido? Juarez, você não consegue lançar alguma coisa aqui para o pessoal do CNPPD? Eu criei essa imersão LGPD 365. Vai ser um evento agora em abril. Tem aqui já um QR Code. No final tem um maior, caso vocês não consigam copiar aí esse QR Code.
Mas a ideia é justamente isso, né? Uma imersão, porque a gente está lá, as empresas geralmente estão aqui na superficialidade ainda do 365, usando aquelas coisas muito básicas. E onde eu entro nessa minha imersão é em toda essa parte que está no fundo e onde eu realmente mostro como é que funciona tudo isso dentro da Microsoft de uma forma eficiente.